Então vamos lá. Doutrinas fundamentais da fé. Quem estudou? A lição de hoje é uma lição, irmãos, bastante sucinta, uma lição pequena, que nós vamos nos deter em alguns pontos e algumas coisas que eu trouxe a mais para os irmãos. Então vamos lá, página 41 da sua apostila. Diz assim: Jesus Cristo é o nosso fundamento, a base da verdadeira fé cristã. Esse fundamento é a própria palavra de Deus, uma vez que Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? João 1:1. Isso era para todos vocês saberem decor, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No arre, in arlogos telfeos. É grego, quem vê pensa que eu entendo de grego, né? Decorei algumas frases. Se rejeitar, não é possível se receber Jesus e ao mesmo tempo se rejeitar as Escrituras, que nos revelam a seu respeito. Portanto, é na Bíblia Sagrada que encontramos a base sobre a qual se sustenta a nossa fé. Não tem a menor possibilidade de se dissociar Jesus da palavra, da Bíblia Sagrada. Não tem como se dissociar, não tem como. Eu creio em Jesus, mas eu não creio na Bíblia. Não tem como, tá? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E justamente neste capítulo e versículo que nós citamos de João, nós vemos a explicação que Ele é a palavra. No princípio era o quê? A palavra. Era o Verbo, a palavra. E a palavra se fez carne. Então não tem como, não dá para se dissociar, ok? E nós temos, e já convivemos com isso, né? Durante muito tempo, são centenas de anos, milhares de anos, em que nós vemos a palavra de Deus por si só, né, sendo provada que ela verdadeiramente é a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui que, inclusive, no texto a seguir, diz que a Bíblia é que explica a Bíblia, não tem como ser diferente. Amém? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Alguma dúvida? Não? Este fundamento que é Cristo se desdobra em grandes verdades claramente reveladas na Bíblia Sagrada. São fatos que podemos organizar em tópicos muito importantes, os quais, uma vez reunidos, nos apresentam uma correta visão de mundo, ou seja, uma cosmovisão segundo a perspectiva bíblica, e não segundo o que a cultura e a sociedade tentam impor. É importante que tenhamos nossa cosmovisão corrigida antes que conheçamos os ensinamentos de Cristo. Do contrário, torna-se difícil a compreensão da importância do que Ele nos ordenou. E como pode alguém querer obedecer aquilo que não compreende? Eis aqui uma pergunta. Qual é a pergunta? Como eu posso obedecer? Como eu posso ser fiel a algo que eu não compreendo, a algo que eu não conheço? Não tem como, irmãos, haver fidelidade
se não houver conhecimento. Quando nós traduzimos isso para o contexto humano, quando alguém diz com conhecimento de causa, não é dizer por dizer, né? Quando alguém diz, eu confio em alguém, por que ele diz que confia em alguém? Porque ele conhece esse alguém, ele conhece esta pessoa, ele sabe da vida dessa pessoa, ele sabe das atitudes dessa pessoa, ele sabe do caráter desta pessoa, para que ele possa dizer, eu confio nesta pessoa, eu confio nas atitudes, eu confio de alguma forma, né? Ainda que na quarta-feira nós falamos sobre isso, né? Eu estou trazendo como exemplo para os irmãos. Na quarta-feira nós falamos que a palavra do Senhor diz, maldito é o homem que confia no homem, né? Mas, para que possamos estar ilustrando aqui, coube aqui nós falarmos a esse respeito. Para que eu seja fiel a uma pessoa, a um objetivo, a um ideal, né? a uma instituição, a uma norma, a uma regra, a uma constituição, eu preciso conhecê-la. O grande problema da maioria dos brasileiros, vamos falar dos brasileiros, né? É que nós não buscamos conhecer a nossa Constituição. Nós não conhecemos, ou pelo menos a maioria de nós, não conhecemos a nossa Constituição. A partir do momento que você não conhece a Constituição, você não conhece os seus direitos. E não conhecendo, não tem como você ser fiel a ela. Mesmo que seja no sentido de obter os direitos que ela te dá. Geralmente nós, como brasileiros, somos conduzidos por aqueles que nós elegemos, né? Somos obedientes àquilo que nos dizem, acreditamos naquilo que nos falam, mas, em contrapartida, nós acabamos não usufruindo de direitos que nós temos pela Constituição. Por quê? Porque nós não buscamos conhecer. Então, o que o texto está dizendo aqui, não é possível você querer viver uma vida com Cristo, ser um cristão autêntico, se você não conhecer a palavra de Deus, se você não conhecer a Cristo. Voltando para a Constituição, só aproveitando aqui o parênteses, eu sei que o tempo é curto, mas algo que estão fazendo nos dias atuais, a maioria dos irmãos sabem disso, né? Principalmente aqueles que estão colocados para serem os guardiões da lei, os guardiões da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal, são exatamente aqueles que não sei por que cargas d'água ou por que influência maligna, né, estão fazendo o que estão fazendo com o nosso país e com a nossa Constituição. Tudo aquilo que diz respeito à família, à base, irmãos, a família é a base de uma sociedade. Quando se destrói as estruturas familiares, as pessoas perdem as referências, e aí isso vira bandalheira, e aí se consegue fazer o que quer, se consegue implantar o que quer, o regime que quer, porque não tem mais base, não tem mais estrutura. Do que é que nós estamos falando hoje? De fundamento, de base. Isso estão tentando fazer em nosso país. Aqueles que têm conhecimento, né, da lei, da Constituição, mas estão revertendo ela. É momento, estou só colocando isso para os irmãos, porque é momento de nós estarmos atentos e orarmos pelo nosso país, que o momento realmente é sério, o momento é crítico, orarmos pelo nosso Brasil,
e, se possível, levantarmos a bandeira e marcharmos contra tudo isso que está aí, né? Está aí dia 7, muita gente vai estar indo para a rua, em sinal de apoio, de protesto, seja lá o que for. A Igreja de Cristo tem que marchar junto. Mas igreja, eu nunca falei mesmo, eu gosto de manter as coisas separadas, mas nós estamos aqui numa aula, não é um culto. Muitos falam, mas igreja não tem nada a ver com política. Sempre teve. Desde o início da história do povo hebreu, nós estudamos na lição anterior, quem foi que ungiu o primeiro rei? Foi um profeta, foi Samuel. Ele ungiu o primeiro rei. E foi assim na história. A igreja sempre teve a ver com governos, porque a Constituição, ela tem a base cristã. A nossa Constituição tem a base cristã, base dos ensinamentos da Bíblia. Então tem a ver sim, tá bom? E me perdoe por isso, demais os irmãos, cada um, né, age segundo a sua consciência. Então é importante que nós tenhamos a nossa visão corrigida nesse sentido, antes de conhecermos o ensinamento de Cristo. Nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar conhecer. Amém? Alguma pergunta? Página 42. As verdades fundamentais que veremos a seguir partem da primícia de que a Escritura, com a Escritura se interpreta. O que, em outras palavras, significa dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, não se tratam de ideias particulares, mas sim de textos bíblicos que são confirmados e melhor esclarecidos por outros textos bíblicos. Isto pode ser comprovado pelo exame das referências bíblicas que aparecem logo abaixo de cada sentença. Cada lista de referência não é exaustiva, podendo acrescentar-se ainda mais textos bíblicos, porém já é o bastante para se confirmar a veracidade dessas doutrinas que claramente se revelam nas Escrituras. Aqui eu abro um parêntese, porque muita gente tem a Bíblia, lê a Bíblia, e aí lá embaixo na Bíblia, no rodapé, está cheio de textos, de capítulos e versículos, e a pessoa nem sabe para que serve. Nós não temos isso aí, para mostrar, Marcos? Não tem. Quando você pega a Bíblia, vocês vão observar que em alguns versículos, quem está com a Bíblia aí? Não, são as versões mais tradicionais, as versões mais atualizadas, linguagem de hoje e tal, já não traz isso. Mas as versões mais tradicionais, a ARA, que é a Almeida corrigida, e outras, vocês vão ver que em cada versículo, não em todos, mas em alguns, tem um númerozinho pequeno ali. Já observaram? Tem aí, Não, só para os irmãos verem. Esse versículo vocês vão achar ele lá embaixo no rodapé. Tá ok? O que significa? Que lá embaixo no rodapé ele traz um outro capítulo e um outro versículo que diz a mesma coisa que está dizendo aquele versículo. Então, por exemplo, eu estou lendo lá João capítulo 1, verso 1, mas lá em cima, no comecinho, tem um númerozinho bem pequenininho lá, número 10. Eu vou lá embaixo e vejo o número 10, eu vou ver onde mais na Bíblia fala do mesmo assunto. Isso serve para mim de referência, isso serve para mim, para que eu possa preparar um estudo, para que eu possa me inteirar mais do assunto. Podemos pegar, alguém tem uma Bíblia aí? Eu não trouxe, a minha ficou lá no carro, presta aqui. Vamos pegar um texto, até apareceu duas aqui agora. Tá.
Abram aí. Deixa eu achar um aqui. Segundo Reis. Inclusive aqui está falando desses versículos que a gente colocou, né? Sim, nós vamos já ler já sobre isso. Deixa eu achar aqui. Eu não estou achando aqui nessa Bíblia porque está escuro e... Alguém achou aí uma referência na sua Bíblia? Essa Bíblia aqui tem muito pouca. Essa Bíblia que eu estou aqui, que é da irmã Leila, ela traz apenas as referências de títulos, ela não traz de versículo. Tem algumas Bíblias que em cima do versículo aparece um númerozinho bem pequeno. Essa aqui aparece em títulos. Então, um exemplo aqui, tá? Se eu pegar Mateus, capítulo 3, e versículo 12 a seguir, fala aqui de Jesus na Galileia e os primeiros discípulos. Embaixo vocês vão ver que em Marcos capítulo 1, verso 14 ao 20 diz a mesma coisa. Em Lucas capítulo 4, verso 14 a 32 diz a mesma coisa. Capítulo 5, do verso 1 ao verso 11 também diz a mesma coisa, da chamada dos discípulos. Então, isso é para que vocês possam utilizar melhor a Bíblia. Se alguém chega e pergunta, mas aonde mais está dizendo? Não precisa lembrar, não precisa fazer nada mirabolante, é só olhar na Bíblia, está aqui. Então eu achei aqui, vamos ver aqui, capítulo 3, verso 1, está falando de João Batista. Onde mais diz? Está aqui embaixo, em Marcos capítulo 1, do verso 1 ao 8, está também falando de João Batista. Vamos pegar um outro aqui. Como exemplo, sepultura de Jesus. Eu estou aqui em Lucas no capítulo 23, a partir do versículo 49 fala da sepultura de Jesus. Mas aqui embaixo está dizendo que também em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 57, também está falando a mesma coisa. Mas aonde mais, pastor João, fala da sepultura de Jesus? Em Marcos capítulo 15, verso 42 ao 47, está aqui, está na minha frente, já está aqui no texto. Então, isso obrigado, irmã Leila, e nós estamos vendo hoje como aprender, como manusear a Bíblia e tirar proveito disso, facilidade para o seu dia a dia, ok? Entenderam, irmãos? Então, pegue a sua Bíblia depois em casa, Eu sei que hoje tem muitas outras facilidades. Você pega o aplicativo também, a Bíblia que está no aplicativo, e você digita lá o texto, ele vai aparecer também. Eu faço isso também. Ok, pode falar. Já aparece assim, tá vendo? Aqui já Mateus, Marcos e João. Exatamente. É o que eu estava mostrando. Mas aqui embaixo também tem, tá bem? Tem, né? Também aparece. Mostra aqui também, né? Aquele númerozinho não tem aqui. Então tem Bíblias, depende muito da versão. Alguém tem alguma versão aí que tem os números bem pequenininhos em cima do versículo? Alguém tem? Lá, o irmão Ezequiel tem aqui. Esse é do texto. Está embaixo dos textos, isso. E está do lado também. Presta um pouquinho para mim aqui, Ezequiel. Pode ficar aqui. A Bíblia do irmão Ezequiel é mais completa
nesse sentido, tá? Ela tem, além dos capítulos e versículos abaixo dos textos, ela tem uma referência lateral aqui, que traz também o versículo, por exemplo, versículo 54, aqui na lateral ela diz que esse mesmo versículo, aonde você vai encontrar também. Então, ela tem uma coluna aqui no meio, entre uma coluna e outra, ela tem uma coluna central que traz esses. Qual que é essa Bíblia? Essa Bíblia de Estudo Pentecostal, é uma igual que eu tenho também, tem uma Bíblia dessa. Ajuda bastante. Amém, irmãos? Dúvidas aí? Continuando, as Escrituras nos revelam que, Deus é o único Criador, possuidor e sustentador do universo, o qual, mesmo sendo um só Deus, completamente santo, perfeito, imutável, imortal, onipotente, onisciente, onipresente e presciente, também se revela distintamente em 3 pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo, sendo iguais no mais puro amor, em perfeição e atributos divinos, mas com os ofícios distintos e harmônicos. Nós estamos falando de bases fundamentais da fé cristã, e uma das bases é a minha crença em Cristo como sendo o fundamento principal, crermos na Trindade. Quando a gente fala da Trindade, aqui é um assunto que muitas vezes nos leva, né, a horas e horas de meditação, e muitas vezes não se chega a lugar nenhum, né? Por quê? Por quê? Porque quando a gente fala, irmãos, da Trindade, tem muitas teorias, muitas teologias a respeito disso, e muita gente, né, querendo ser doutor no assunto, mas nós somos tão pequenos, tão limitados, a nossa mente tão fraca, que não dá para alcançar o entendimento de Deus. Não dá para alcançar o entendimento de Deus. Eu vou para a palavra de Deus, e aqui eu estou abrindo um parênteses para trazer para os irmãos aquilo que é o meu pensamento, mas é importante dentro desse assunto. Quando nós falamos de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos que são 3 pessoas distintas, mas que também são um. Como é? Como é que funciona isso? Como que pode ser 3 e ao mesmo tempo ser um? E aí vence, ao longo do tempo a gente vê tantos estudos, tantos livros a esse respeito, mas no final, eu digo aqui para os irmãos que esse é um mistério de Deus. A Trindade nós aceitamos como sendo o mistério de Deus. Não dá para você querer entender a mente de Deus, não dá. Eu vou para a Bíblia Sagrada, e nós vemos no Velho Testamento, a Bíblia começando a falar a respeito de um Deus plural. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, nós vemos Deus conversando sempre no plural. Sempre no plural. Façamos. Então não é um, né? Quando foi fazer o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de quem? De Deus. A imagem de quem? Do Filho, do Espírito Santo. Então, desde o começo, durante a Bíblia nós vemos Isaías falando muito. Isaías foi o primeiro a falar do Espírito Santo de Deus. E depois nós vemos vários textos também do Velho Testamento
falando o anjo, sempre com letra maiúscula e maior, que era o anjo de Deus, aquele que aceitava glória e honras a Ele como Deus. Quem era esse? O Filho. Estava falando de Jesus. E aí, próprio Jesus falando do Espírito Santo, ele disse: olha, o Espírito do Pai, que também é o meu Espírito. Consegue entender isso? O Espírito do Pai, que também é o meu Espírito. Eu vou, mas enviarei para vós o Espírito Consolador que estará convosco. Então veja como isso é complexo. Como é que eu entendo a Trindade? Mistério de Deus. Eu creio num Deus plural. Eu creio num Deus que não posso querer entender Deus. Você vai querer entender Deus? Nós estamos estudando aqui a palavra de Deus, mas você vai querer entender Deus? Você vai querer sentar agora e falar: Deus, vem cá, vamos conversar, que eu quero fazer uma terapia aqui para entender a sua cabeça. Não dá, né, irmãos? Deus, é um ser supremo, e nós somos alcançados por Ele. Nós somos frutos da grande misericórdia de Deus. É complexo, né? Olha como é complexo, entenda. Jesus disse: nós somos um. E ao mesmo tempo ele diz: olha, se você pecar contra mim, tem perdão, mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem. E aí? Mas não é um? Consegue entender isso? O irmão está falando: o que o pastor João está falando aqui? Está me colocando. Irmãos, entenda. Tem coisas que você aceita como é o mistério de Deus, não dá para entender. Deus, Ele é um ser supremo, poderoso, grande, dono do universo, de tudo. Não dá para você querer entender. Só aceita que você foi chamado e escolhido por Ele para cumprir um propósito na sua vida, e amém. Amém? Obviamente que e se Deus um dia nos der a oportunidade de nós aprofundarmos o assunto, nós podemos aprofundar um pouquinho, né? Não que eu tenha conhecimento suficiente para isso, mas a gente procura, né, buscar e trazer para os irmãos, quem sabe em algum culto de ensinamento aí, amém? Vamos pegar alguns versículos que está aqui embaixo na apostila. Gênesis 3. Alguém leia para nós então. Vamos pegar 3 versículos só aqui, porque já está dando hora do café, né? Gênesis capítulo 1, verso 1. Leia alguém para nós aí. Voz alta. Alguém lê para nós 1 Samuel 2:2. Amém, glória a Deus. E alguém lê para nós Jeremias 23, 23 e 24. Jeremias 23, verso 23 e 24. Alguém lê para nós. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, está aqui na apostila, acredito que uns 40 versículos, 50 versículos aqui, todos falando do poder de Deus, da grandeza de Deus, da criação de Deus. No princípio era o verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém para criar precisa ter
poder para criar, né? E todos os versículos falam deste poder de Deus. Jeremias, que nós acabamos, a irmã acabou de ler agora, diz: por acaso sou eu só Deus de perto e não de longe? Pode alguém de repente fugir, se esconder? Não, Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. É um Deus que conhece todas as coisas, sabe do seu passado, do seu presente e do seu futuro, está em todo lugar e tem todo o poder. O Espírito de Deus, que nós chamamos da terceira pessoa da Trindade, ele se manifesta em todas as coisas, principalmente na criação, em toda a criação, se manifesta em todas as coisas, até mesmo nas coisas inanimadas, na natureza, na criação de Deus, se manifesta o Espírito de Deus. Ah, pastor, está lá na Bíblia, né? O Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus está em todo lugar. Você pode dizer amém? Então nós vimos que as escrituras nos revelam da base da nossa fé, que nós devemos entender, primeiro, que Deus é o Criador de todas as coisas, onipresente, onipotente, onisciente. Esse é o nosso Deus, Deus que nós cremos. Segundo, página 43, que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Página 43. Então, primeiro, Deus é todo-poderoso. Segundo, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, coautor de toda a criação, único Senhor e Salvador da humanidade, o qual deixou temporariamente a sua glória com o Pai, para nascer como homem, viver sem pecado, vencer o diabo e seus demônios, desfazer suas obras malignas, proclamar o Evangelho, ensinar sobre o reino de Deus, fazer discípulos, edificar a igreja, morrer na cruz pelos pecadores, ressuscitar para a justificação dos que nele creem, e subir novamente aos céus, de onde batiza no Espírito Santo, estando à destra do Pai, de quem recebeu todo o poder, e de onde retornará no fim dos tempos, para ressuscitar os mortos, arrebatar os salvos ao seu encontro, julgar a humanidade, eliminar totalmente o mal e criar novos céus e nova terra, onde com o seu povo estabelecerá o seu reino de justiça para sempre. Então, Deus Todo-Poderoso, isso é base, fundamentos da nossa fé, e crermos que Jesus é o Filho de Deus, unigênito, que morreu por nós, que não há outro em quem podemos recorrer para nos achegarmos a Deus. Cristo é o caminho, somente Ele. E aí quando nós voltamos lá a falar a respeito, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus foi a forma humana revelada a nós, desse Deus Todo-Poderoso, que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos alcançar, a nossa mente não alcança quem é Deus, o poder de Deus, a magnitude de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, nossa mente não alcança, porque Deus é
Deus, ele existe em tudo, Deus é tudo. Deus é tudo. Nós não conseguimos entender. Mas Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, Cristo se revelou através de Jesus, né, na vida humana, para que nós pudéssemos ter o acesso a Deus. Consegue compreender isso? Então, o nosso acesso a Deus é através de Jesus Cristo. Então, nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso e cremos no Filho que se manifestou em carne, morreu por nós, para nos trazer salvação, para nos resgatar, para que tenhamos vida. E que Ele morreu, mas ressuscitou. Isso é base da nossa fé. E voltará. E voltará. E na sua volta Ele ressuscitará mortos. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com Ele. Amém? Então, isso é base. Vamos ler. Alguém lê para nós. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 21. Amém. Isaías 53, assim como Isaías também 6, já existia profecia, né? Isaías profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Profecia de Isaías falando de quem? Que viria em forma humana, um menino nos nasceu, mas o principado está sobre os seus ombros, e ele será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Por quê? Porque quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, Ele é o princípio de toda a criação. Amém? Isaías 53 também fala a respeito do nascimento de Jesus, a profecia do Cristo, em especial no verso 3, diz: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Muitos tinham vergonha do que Cristo ensinava. Foi assim. Caminhou como um homem de que muitos escondem o rosto, muitos não queriam. Lembra daquele centurião que foi falar com Jesus de noite, porque não poderia ser visto, não queria ser visto pelos seus pares? Foi assim. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Mas aí eu vou lá para o Novo Testamento, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que ele não se importou, ele desprezou a humilhação que sofreu, ele não deu bola, não se importou, e suportou a morte cruel,
a morte de cruz, para que nos desse a vida eterna, para cumprir o seu ministério aqui na terra. Romanos 4:25, alguém lê para nós? Ressuscitou para a nossa justificação. Por que Cristo ressuscitou? Para a glória de Deus e para a nossa justificação. Amém? Página 44. Então nós falamos do Pai, nós falamos do Filho e agora nós falamos do Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo? Você crê que Ele é o Consolador? Você crê que Ele nos batiza? O que é para os irmãos o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? Ele vem e nos enche. Amém. Lembram quando Jesus chegou para João? E João olhou para Jesus e disse: você vem ser batizado por mim? Não, não pode não. Eu é que mereço ser, que preciso ser batizado por você. Jesus disse: não, tem que se cumprir o que está na palavra. Tem que se cumprir. Então, eu tenho que ser batizado por você. E Jesus foi batizado por João. Quando Jesus saiu da água, o que é que o texto diz? Desceu sobre ele quem? O Espírito Santo, numa forma corpórea como se fosse de uma pomba, para que as pessoas que estivessem ali pudessem testificar, ver, porque essa não é a forma do Espírito Santo. O Espírito Santo é espírito, não tem forma, amém? É espírito, não tem forma nenhuma, mas para que as pessoas pudessem ver, pudessem testificar, então veio sobre ele o Espírito como se fosse, na forma de um pássaro, e pousou sobre ele. E aí então ouviu-se a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem tenho alegria. A ele ouvi. Ouça o que ele diz. O Espírito desceu sobre ele pós o batismo nas águas. Nos sugere muita coisa, mas o batismo no Espírito Santo é quando nós nos achegamos a Deus, recebemos a Cristo e somos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é o batismo no Espírito Santo. Mas e o dom de línguas, e o dom? O nome já diz, são dons, dado a uns e não dado a outros, são dons. Nem todos têm o mesmo dom, nem todos recebem alguns dons. Amém? Você entende isso? Porque tem muita gente que é obcecado por isso, porque eu tenho que receber esse dom. Se você for obcecado por isso, pedir, clamar, você vai receber, porque Deus é bom, misericordioso, e Deus dá. Mas ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que crer nesses fundamentos, crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo e praticar a sua palavra.
você vai ser cheio do Espírito Santo. Vai ter poder de Deus na tua vida. Está cheio de irmão que representa que está cheio de poder, porque sai pulando, falando em língua, mas se aparecer um endemoniado na frente dele, sai correndo. Então, que poder é esse? Poder de Deus, poder do Espírito Santo é outro. Amém? Alguma dúvida aí? Pergunta, irmãos, é aula, pode perguntar, pode falar. Tem dúvida nenhuma? Então vamos lá, 3, o Espírito Santo, página 44. O Espírito Santo, também chamado de Consolador, é indispensável cooperador da igreja, enviado pelo Senhor para habitar em cada verdadeiro cristão. Em quem habita o Espírito Santo? Em quem tem Deus na vida. Se você tem Deus, não dá para dissociar. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Eu tenho Deus. Não, se você tem Deus, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não dá para ter só o Pai, não dá para ter só o Filho e não dá para ter só o Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo, você está cheio de Deus. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesma pessoa, Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E eu vou enviar o meu Espírito. O Espírito do meu Pai estará convosco. Então, dá para entender isso? Não dissocia as coisas. Se a pessoa está cheia de Deus, está cheia do Espírito Santo de Deus. Hein? A fim de lhes orientar. Então, o Espírito Santo, também chamado de Consolador, é indispensável cooperador da igreja, enviado pelo Senhor para habitar em cada verdadeiro cristão, a fim de lhes orientar, encorajar, capacitar com poder, tanto por meio de dons para a edificação da igreja, quanto pelo fruto resultante na vida de quem dele se encher. Aquele que está cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus, tem frutos, amém? Vamos ler então Mateus 10, verso 1. É só para a gente basear o texto, porque não dá para ler o capítulo todo, tá? Mateus 10, pode ler para nós. Amém. Então ele nos deu poder. Quem nos deu poder? Quem nos deu poder? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Através de Jesus, das palavras de Jesus. Vamos ler Romanos 5:5. No Romanos 5:5, você vai ver que aqui a palavra diz que o Espírito é o Espírito do Pai. E aí nós temos textos que diz que o Espírito é do Filho. Mas de quem que é o Espírito então? É do Pai ou é do Filho? É dos dois. Amém. É o Espírito de Deus. É o mesmo Espírito. Leia, alguém lê para nós, Romanos 5:5. Então, a confiança, a esperança não nos desaponta, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações
por meio do seu Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Amém? Ele nos outorgou. Quem outorgou? Deus, nas palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. E Jesus disse: eu vos enviarei. Amém? Mais um versículo só. No próprio Romanos, para ficar mais fácil, capítulo 8. E o verso 9. Olha só, irmãos. Olha como é forte aqui esse versículo. Vós estáis debaixo do domínio da carne. Quem? Todos. Vós estáis debaixo do domínio da carne. Mas, vós não estáis debaixo do domínio da carne. Não devemos estar, né? Mas o Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, olha a colocação, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, vocês não estão mais debaixo do domínio da carne. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em vós. Mas a carne me domina, então o Espírito de Deus não habita em vós. Mas a carne me vence toda hora, então o Espírito de Deus não habita em você. Mas se o Espírito de Deus habita em vós, vocês não estão mais sob o domínio da carne. É isso que diz esse versículo da palavra de Deus. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, Cristo não habita nele. Nós temos o Espírito de Cristo, amém? Se você tem o Espírito de Cristo, Cristo habita em você. Verso 15 diz assim: pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais em temor, mas recebestes o Espírito que os adotou como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Podemos chamar Deus de Pai. Por que, irmãos? Porque quando a gente vê no Velho Testamento, você olha lá, você vê os profetas chamando o Senhor, Javé, Elohim, o Todo-Poderoso, Deus de todo poder, de toda grandeza. Mas aí Jesus chegou e ele disse, ele não chamava de Senhor, ele chamava de Pai, meu Pai. Toda hora ele falava: meu Pai que está nos céus vai ouvir o seu clamor. Pai, me socorre. Então a intimidade, que nós vemos de Jesus, e é por intermédio desse mesmo Espírito que habita em nós que nós podemos chamar Deus de Pai, porque foi através de quem que nós recebemos o direito de filhos? Quem nos deu o direito? Jesus. Jesus foi que abriu o caminho, a adoção, fomos adotados como filhos de Deus e podemos chamar Deus de Pai. Amém? Oi. Gálatas 5:22, pode ler para nós, irmão Marcos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Qual é o fruto do Espírito então? Amor, diga comigo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão e equilíbrio ou domínio próprio. Diga aí, domínio próprio. São frutos do Espírito. Quem tem esse Espírito de Deus na sua vida, tem o amor, tem a alegria, que o Espírito nos enche de alegria, de amor e de paz. Amém? 4, base, fundamentos para a nossa fé. Crer na Bíblia. A Bíblia é completamente inspirada pelo Espírito Santo e nos revela a vontade de Deus para a humanidade, não havendo outra escritura da qual se possa dizer o mesmo, sendo nossa única fonte de orientação espiritual e prática de fé. Irmãos, nós podemos nos utilizarmos de muita literatura cristã, de muita literatura boa que existe, e literatura, até mesmo literaturas seculares, tem muita coisa boa, muita literatura boa. Não é porque você é crente que você não pode ler um livro secular, você não pode ler um livro biográfico, você não pode ler um livro de história, você não pode. Não. E nós podemos nos utilizar de tudo isso. Mas base, fundamento para a nossa fé, só tem um: Bíblia Sagrada. O resto são compêndios, são complementos, pode te ajudar muito, mas base é Bíblia. Amém? Não tem nada igual. E a Bíblia foi inspirada por quem? Quem inspirou a Bíblia? Deus, Espírito Santo. Nós falamos, sempre usamos que o Espírito, inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é disso que nós estamos falando. Eu sei que a partir de hoje você vai ter uma compreensão um pouco diferente, você vai ter uma compreensão e tentar aquilo que já nós temos introduzido em nós e dissociar a pessoa do Espírito Santo de Deus, Pai e Deus Filho. Hoje você vai pensar melhor a respeito. Não tem como dissociar, é um. Quem inspirou foi Deus. Amém? Mas quem habita em nós é o Espírito de Deus. Você entende isso? Então vamos lá, Jeremias 23, 29. Nós já lemos Jeremias, um texto em Jeremias. Vamos ler Jeremias 23, 29. Alguém pode ler para nós? Isso mesmo. Aqui, Jeremias, ele traz essa palavra, essa profecia, é a palavra de Deus dizendo: porventura a minha palavra não é como o fogo poderoso, como o poder do fogo. Essa é a palavra de Deus. Não é como o martelo que esmiuça a pedra, que despedaça a rocha. Essa é a palavra de Deus. É poderosa para queimar dúvidas, incertezas. Por isso diz, mais poderoso do que o fogo, queima dúvidas, queima incerteza, queima incredulidade. Pessoas, quando se achegam a Deus, é através da fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O que nós temos que ouvir? Palavra. Quando a pessoa por fé crê, porque ela ouviu, esta palavra tem o poder de queimar dúvidas, incredulidades, problemas, doenças, incertezas. Ela arrebenta a pedra, coração que está endurecido. Irmãos, quantas vezes nós vemos testemunho de pessoas
que entraram na igreja incrédulas, descrentes, muitas vezes raivosas, contrárias aos cristãos, contrárias a tudo, e de repente, sentadas ali, elas são tocadas e daqui a pouco estão na frente aceitando Jesus, se entregando a Ele totalmente. O que é que faz isso? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque a palavra faz com que a pessoa receba, tenha fé. E quando ela tem fé e crê, o Espírito de Deus começa a operar na vida dela. Amém? Esse é o processo. Estamos encerrando já. Quinto, pecado. Vai até 44 só? É? Só isso? É. O pecado, também chamado de iniquidade, é qualquer transgressão da vontade divina, cujo resultado é a separação entre Deus e os homens, a justa punição divina pelo delito cometido e, finalmente, a morte, tanto física quanto espiritual. O pecado é que faz separação entre Deus e o homem. Desde lá do Gênesis, da criação, Deus criou o homem, e o homem sem pecado, ele era o quê? Amigo de Deus, companheiro de Deus. Deus passava ali no jardim para conversar com o homem. Todos os dias, a Bíblia diz, ao cair da tarde, lá estava Deus trocando altos papos com o homem. Isso é uma linguagem figurativa, irmãos, mas é, para que a gente possa entender o processo. Deus estava ali batendo papo, conversando com o homem com Deus, tinha comunhão. Sabe aquelas irmãs que são chegadas, são amigas, estão sempre juntos, conversando, tricotando, aquela história toda, não se largam, não se desgrudam. De repente, uma magoa a outra, por algum motivo, fere, trai a confiança da outra, e há o que? Um rompimento, uma separação. Podem não ser inimigas, mas já não tem mais aquela confiança. O pecado causou, e a Bíblia diz em Romanos, inimizade entre Deus e o homem. E essa inimizade, irmãos, que o pecado causou, foi porque o homem se afastou de Deus e se tornou inimigo de Deus. Amém? Você entende isso? Então, o pecado faz separação. A partir de que o homem desobedeceu, porque Deus disse ao homem: olha, você tem direito a tudo que está aí. Entenda isso. Deus falou para o homem: você tem direito a tudo. Tudo o quê? Paraíso. Onde é que o homem estava? Estava no paraíso? E paraíso é o quê? É lugar ruim ou lugar bom? Tem coisa ruim no paraíso? Não tem. Estava no paraíso. Temperatura controlada, não precisava trabalhar, não tinha problemas, não tinha tristezas, não tinha preocupações, só alegria, companhia. Homem tinha mulher, mulher tinha um homem, tinha Deus passando ali, batendo papo com o homem. Olha, irmãos, o ambiente tudo lindo, maravilhoso, não existia problemas. Deus disse: vocês têm direito a tudo que está aqui, só daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, aquela está proibido para vocês. Entendeu? O homem disse: entendi. Tanto entendeu que quando a mulher foi tentada
comeu do fruto da árvore e deu para Adão, Adão disse, mas Deus disse que não podia. Eles sabiam que não podia, mas desobedeceram, né? Traíram a confiança, e aí então houve separação, perderam o direito ao paraíso. Mas mesmo assim, o amor de Deus, por isso que a Bíblia diz que o pecado fez separação entre Deus e o homem, criou inimizade, mas essa inimizade foi o homem quem criou, porque desde lá do jardim, Deus já fez a promessa, a sua semente esmagará a cabeça da serpente, de ti nascerá um. Já veio a promessa de quê? De restauração, de reconstituição desta amizade. O que é que nós fazemos hoje, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos colocamos na presença de Deus? Nós estamos retornando a esse contato com o Pai, a esta amizade, a esta aliança, que é a promessa de Deus desde o começo. Por isso que muitas vezes nós falamos, Deus quer que você viva o melhor. Deus quer mesmo. Pecado é que tem atrapalhado tudo isso, mas a vontade de Deus é que nós vivamos o melhor. Amém? Então, somente ler um versículo e nós já encerramos. Gênesis 2,17, alguém lê para nós aí. Amém. Que nós acabamos de falar, né? Deus disse, tem direito a tudo, só não desta árvore. E foi justamente o que o homem foi fazer, né? Amém? Mateus 15:19, e aí nós encerramos. Mateus capítulo 15 e versículo 19. E a continuidade diz, e essas coisas corrompem as pessoas. Então, olha o que o pecado fez. Enquanto o homem estava ali, não existia isso. Não existia morte no paraíso, não existia dor, não tinha aflição, não tinha nada. Mas depois que o pecado entrou, aí Jesus disse, do coração do homem procede todas essas coisas más. Amém? Irmãos, continuem lendo, estudando, tragam dúvidas, perguntas para a próxima lição. A próxima lição ela é continuidade ainda dos fundamentos da fé cristã, tá bom? Então é continuidade que nós vamos estar vendo na próxima semana. Vamos ficar de pé.